Estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas e, é claro, mandando um abraço para você que acompanha o nosso programa em toda a região sul de Santa Catarina. Como habitualmente acontece, estamos recebendo personalidades das mais diversas áreas aqui. E, é claro, você que nos dá honra, você que nos dá a alegria de estar com a gente, o nosso muito obrigado. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Rodson Cabeleireiro, o Rodson, o Maico, muito obrigado a vocês que estão com a gente também. Nosso abraço também ao pessoal que está com a gente lá no Veículos Tramontim, o pessoal dos Postos OENG, um abraço ao pessoal da T Presentes, o nosso alô também aos amigos aí do Paradão, a Relojaria e Ótica Tissot, a família que com esse empreendimento, com a Relojaria e Ótica Tissot, comemora 50 anos em 2012. Realmente uma data a ser comemorada por conta da história construída por essa família. Então a vocês um grande abraço e parabéns. O nosso Sala de Visitas dá sequência, nós recebendo aqui o comunicador Valdir Marcelino, o compadre Valdir, como é conhecido, ele que foi o primeiro locutor braço-nortense a colocar a voz no rádio. Aí depois vieram outros. Depois que veio o atual deputado Zé Ney Alberto Ascar, depois que veio o Pedro Ramon, que sou eu, depois que veio, enfim, o Rodolfo Bonetti, aí foi a segunda leva de profissionais, aí na sequência veio uma outra geração, que foi o Lorival Salvato, Djalma Marcelino, enfim, o Hilton, que também trabalhou conosco, o Zé Cláudio, que é filho do Evaldo Nunes, que hoje não está mais em Braço do Norte, enfim, e o compadre Valdir faz parte da primeira geração do rádio em Braço do Norte, ele que também é músico e tem realmente uma história sensacional nos bailes, aí nos salões do sul de Santa Catarina. Compadre Valdir, uma satisfação te receber, boa noite. Boa noite, Ramon, a satisfação é minha. Desejar mandar um grande abraço para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Muito feliz realmente de estar aqui no seu programa, primeira vez, espero que não seja a última, né? A última. Claro também. que não. Estamos aí, né, Ramon? Você conhece mais a minha vida do que eu acho, né? Eu posso afirmar isso. Eu acompanhei a vida, assim, do compadre Valdir. Você nos acompanhou muito tempo, durante as caminhadas na música, no rádio, enfim, a gente praticamente conviveu juntos, assim, nessa área, vamos dizer Nesse assim. meio, é verdade. Tanto na comunicação quanto na música. E o compadre Valdir foi, sem dúvida nenhuma, um caminho importante, um exemplo, um modelo para nós, das gerações seguintes, até na questão da arte, porque eu e o compadre Valdir, para quem não sabe, trabalhamos numa mesma organização musical, ele numa banda e eu na outra. O compadre Valdir era no Grupo Rural e eu na banda Voo Livre. Então, gerações distintas, mas a gente tinha formações e com o propósito, claro, de animar os bares aí de todo o sul de Santa Catarina. E tocamos em muitas cidades aí, desde Forquilinha, São Bento, até a Grande Florianópolis, o pessoal lá em São José, Palhoça, enfim. Compadre Valdir, mas antes de você se tornar radialista, com o nome que a tradição hoje, que é um locutor sem dúvida nenhuma respeitado, muito ouvido, nos fala um pouquinho sobre a tua vida. Começou cedo no trabalho, a profissão que escolheu no início, até que veio a música, veio com show para depois os bailes, enfim, nos conte um pouquinho. Ramon, eu sou daqui mesmo, você sabe, né? Eu nasci aqui, me criei aqui, nunca saí daqui, né? A gente sai, dá umas voltinhas e tal, aquela coisa, mas está sempre por aqui, né? Eu comecei cedo, realmente. Eu com 13, 14 anos eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei em várias funções, várias coisas na cidade aqui. Eu trabalhei até com lavação de carro, né? Trabalhei com pintura de carro e fui parar numa marcenaria. Depois de tantas coisas, parei numa marcenaria. Eu trabalhei 18 anos como marceneiro, trabalhando a madeira, fazendo móveis, aquela coisa, né? Durante 18 anos eu trabalhei nessa função. E foi um dos grandes gostos seus? Exatamente. Você gosta da questão da arte? Gosto. Quando eu estava nessa área, sentidos. eu gostava muito, ainda gosto, claro, hoje a gente não pratica mais, mas eu gostava muito de trabalhar a madeira, fazer a madeira virar coisa bonita, virar móveis entalhados, enfim, né? Eu acho que o pessoal do Braço do Norte ainda deve lembrar dessa época, uma época boa da fábrica de móveis Imovel, do nosso amigo conhecido, João Có. Era do João Có. Do João Có. E foi uma empresa que vendeu no sul do Brasil, inclusive. Ela teve uma época, uma fase muito boa, que ela tinha vendas, inclusive, para o estado do Paraná, até São Paulo, no Rio Grande do Sul vendeu muito. É que naquela época, pode-se dizer que a Imovel foi uma das pioneiras aqui na região. Isso. Né? Assim que começou, assim que começaram a criar os móveis sob medida, os móveis por arquitetura, desenho... Aqui na região? Aqui na região, né? Isso. A Imovel já começou a trabalhar com isso também. Tá? Então, onde ela
ela Se expandiu bastante. Se expandiu bastante. E era um grande avanço na época, grande avanço. Fazer móveis sob medida, né? E que não era fácil. O arquiteto trazia o desenho e a gente tinha que trabalhar o móvel em cima daquele desenho. A gente não conhecia na época, mas tinha que trabalhar. E a gente foi, vamos dizer assim, ganhando nome com isso. E ganhando experiência, porque já imaginou você montar uma cozinha, fazer as medidas e chegar lá, o móvel acabar não encaixando, aí é a situação. E muitas vezes a gente fazia o móvel sob medida, fazia aqui na fábrica, e tinha que montar lá e, por exemplo, em Florianópolis, a gente trabalhou muito. Se a pessoa chegasse em Florianópolis e não entrasse, não tinha que entrar, tinha que saber, olha a complicação. Tinha que saber fazer acontecer mesmo. Tinha que saber fazer. Mas vocês iam preparados com formões e tal? Não, com as ferramentas adequadas, direitinho, para que se chegasse lá, por exemplo, não encaixasse, a gente teria que fazer encaixar, não tinha como voltar aqui. E furar também alguns pontos. Naquela época, a 101 não era duplicada mesmo. Era complicado. Era 5 dias para chegar em 5 para ir, mais 5 para voltar. E foi nesse tempo que você já estava tocando, cantando? Nesse tempo, é que veio a música? Nesse tempo eu comecei na música vamos dizer, por um acidente. E quem foi que te incentivou? Quem foi o teu modelo de... Na música, eu tinha um exemplo aqui que era o Toninho Dias, nosso amigo Toninho Dias. Que foi para todos nós praticamente. Exatamente, quase para todos nós. Mas, vamos dizer assim, quem me levou para essa área, para a música mesmo, foi o Valmor, São Lugero, Valmor Dácio. Você lembra, na época ele tinha conjunto, era conjunto na época, não era banda, não era grupo, não era coisa. Eu lembro, era São Francisco, era Polo Jovem, ele teve vários... Isso, bem no período do Danúbio Azul ali. Danúbio Azul, naquela época de ouro do Danúbio Azul ali, o Valmor também tinha lá o Apolo Jovem. E ele nos convidou, foi o Celso, o Tata, né? O Maneca, que o Maneca não tinha o Bolívia ainda na época. Viu? O Maneca era guitarrista e fazia segunda voz. E eu não sabia nem tocar, mas fui. Começamos lá. A gente ia ensaiar de bicicleta, uma vez por semana. Era eu, o Maneca, o Celso, o Djalma, o Lequinha, não sei se você lembra do Lequinha. Né? E a gente começou ali. Aí tocaram um tempo? Tocamos um tempo e com aquela vontade que a gente aprendeu a gostar muito da música, até hoje a gente gosta muito, né? Não exerce mais, mas gosta, né? E a gente, com aquela vontade de ter o próprio conjunto, vamos dizer assim, aí surgiu a ideia, vamos alugar alguma coisa. Onde entrou o Toninho Dias, alugamos um equipamento do Toninho Dias, que ele tinha sobrando, e começamos a brincar com o rural, o grupo rural. Isso, mas antes tinha o Chapéu de Couro ainda. Aí antes disso, vamos voltar um pouquinho, porque antes disso tinha o trio Chapéu de Couro, que era eu, o Miri e o Celso, o Tata. Que era um trio... Que era um trio que na época tocava, era bem requisitado. Era músico ou humorista, compadre? Porque vocês tinham também, você tinha uma espécie de... Fazia as duas coisas ao mesmo tempo, as duas funções. Que era uma atividade musical diferenciada, né? Diferenciada. A gente tinha um estilo diferenciado porque a gente tocava as músicas da época, as toadas, as músicas românticas e tal, mas o nosso forte era aquela satirizada. Né? Sempre foi, né? Tipo os Três Chirus, aquele estilo assim. Então, onde o trio Chapéu de Couro ia tocar? Tocava 15, 20% de música, vamos dizer, normal, né? Isso. E o restante era sátira, aquelas músicas. Então fazia sucesso. Que o bom da sátira é que ela era música que fazia sátira e divertia também. E dançava. Divertia ao mesmo tempo. Dançava, o pessoal dançava. Ao mesmo tempo. Tá, e aí depois do trio Chapéu de Couro, vocês entenderam que deveriam ampliar isso? Ampliar, exatamente. Aí foi onde... Aí chamaram o Miri? O Miri, a primeira formação... O Graxa veio do também? Grupo Rural foi a primeira formação, foi o Miri, foi o Graxa, o Maneca. E o Maneca? O Maneca, o Celso, eu, né? E aí foi começamos o Grupo Rural. Aí depois é que veio o Genésio. Aí depois é que o Genésio veio da Palhoça, importamos o Genésio da Palhoça para ser o nosso sanfoneiro. Mas isso foi depois já, né? Isso já depois, o Rural já estava tocando. O Tata fazia teclado. E aí vocês precisavam de uma gaita também para os bailes fandangueiros, né? Era fandangueiro, que era o forte na época, né? E aí vocês foram tocando, o rádio, como é que foi surgindo o rádio? Daí o rádio surgiu dessa forma. Na marcenaria ainda, quando a ideia da rádio, aqui em Braço do Norte, a direção da rádio procurou a nossa fábrica, a Imovel na época, para fazer toda a mobília da rádio. E eu tive esse privilégio de ser o marceneiro indicado para fazer. E foi ali que começou? Ali que começou, porque... Então tá bom, nós vamos para um rápido intervalo e o compadre Valdir vai contar como é que aconteceu, depois do intervalo, essa entrada dele, o ingresso dele no rádio e a sequência de uma história construída até então, porque aí ele continuou fazendo o rádio e a música, e tem toda uma história aí realmente sensacional de andanças por todo o Sul. Depois do intervalo a gente volta.